Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde. O nosso tema hoje são os avanços da implantodontia no Brasil. Ela defendeu a tese de doutorado na biomecânica dos implantes. Eu agradeço o convite, né? É um prazer ter você aqui. Me conta, doutor, o que é um implante? O implante são raízes, né, que nós vamos instalar no paciente, num dente perdido ou mais dentes. Essas raízes, elas são artificiais, são de titânio, elas são rosqueadas, são cilíndricas ou cônicas. Quer dizer, um parafuso que substitui a raiz do dente, né? Exatamente como se fosse um prego na parede. Certo. Quais são os pacientes que hoje em dia não se podem beneficiar dessa tecnologia nova? Praticamente todos os pacientes hoje se beneficiam dessa técnica. Existem algumas exceções que seriam alterações sistêmicas do paciente. Certo. Tirando essas alterações, o paciente estando com seu quadro sistêmico controlado, todos os pacientes podem se submeter a essa técnica. Quais são os casos que não poderiam eventualmente? Por exemplo, um paciente diabético não controlado. Certo, no momento da descompensação, né? Aí, nesse período, ele teria que procurar um médico, ser totalmente guiado por esse médico, até que, com o equilíbrio total, ele poderia se submeter a essa intervenção cirúrgica, porque é uma intervenção cirúrgica muito pequena, uma intervenção que dura, dependendo de for um elemento dentário, 15 minutos a 20. Existe algum motivo proibitivo de implantação de dente? De prótese? Existe uma contraindicação bem absoluta que seria a radioterapia a menos de 5 anos. Ou, por exemplo, paciente usuário de drogas. Certo. Pacientes com depressão. São pacientes que nós, normalmente, nesse período, também não implantamos. Certo. Todos os outros doentes, então, podem se beneficiar dessa tecnologia, Sim. né? Quer dizer, apesar de a implantodontia não ser tão nova, o que há de novidade nessa implantodontia? A grande novidade, né, de 40 anos para cá, que a implantodontia hoje está consagrada, é a carga imediata. A carga imediata são implantes que nós colocamos em 24 horas. Ou aproveitamos o próprio alvéolo, né, a extração do dente, o alvéolo é o berço do dente, onde o dente está inserido normalmente, né? Isso, no osso, né? Certo. Então nós removemos a raiz e instalamos esse parafuso de titânio na própria raiz. Então Certo. é uma cirurgia bem atraumática, né? Certo. Com o mínimo de trauma, com o mínimo de incisão, e o paciente sai com o dente no mesmo dia para um convívio social, com uma autoestima, para a casa dele, enfim, para uma vida normal. Quer dizer, no final das contas, essa técnica de implante vem a substituir as outras próteses, né? Que são as dentaduras e as próteses removíveis. Como é que funciona exatamente isso? Sim, hoje nós não... Hoje nós respeitamos cada vez mais, né, e com a inovação da implantodontia, nós não destruímos todo um dente para fazer, por exemplo, uma ponte fixa. Certo. Na verdade, hoje nós mantemos o dente íntegro e aí instalamos um implante sobre só um elemento. Entendi. Então não destruímos os dentes. Cada vez menos os brasileiros vão perder dentes. Na verdade é isso, né? Claro, claro. E me conta outra coisa, doutora. Existe essa viabilidade, ou seja, as pessoas em geral podem se beneficiar dessa tecnologia nova ou ainda é uma coisa muito cara? Hoje nós temos também no mercado uma gama de empresas, tanto nacionais quanto importadas. Obviamente, dependendo da marca do implante que você vai comprar, o custo se torna mais elevado ou menos elevado. Certo. E isso o próprio cirurgião dentista vai indicar para o caso, o implante correto, e dependendo da condição financeira do paciente, você vai adequar todo esse conjunto para que ele realmente possa fazer uma implantação. Por exemplo, um paciente que não tenha uma condição financeira tão elevada, hoje podemos fixar a própria dentadura. Olha, estou tirando aqui com muita pressão. Então, quer dizer, um indivíduo que não tem elemento nenhum na boca, dente nenhum, pode se beneficiar ainda dessa tecnologia nova? Sim, podemos botar 2, 3, 4 implantes e nós vamos fazer dentaduras de encaixe. E aí a dentadura fica, na verdade, encaixada na boca e muito mais estável, né? Estável, ele pode comer maçã, ele vai voltar ao convívio social, ele não precisa ir para um restaurante e ficar com vergonha. E para higienizar esse dente, ele tem que tirar esse dente todo dia e botar na cabeceira ou ele fica com esse dente para sempre? Não, ele com essa sobredentadura, que nós chamamos de overdenture, essa prótese ela é móvel. Então, assim que ele acabar de se alimentar, ele vai higienizar e instalá-la novamente. Ela é sob pressão. Se fizer força, é que você vai tirar. Entendi. Se fizer força em casa ele consegue tirar essa dentadura. Sim. Certo. Me descreve, claro, em poucas palavras, como é que significa esse procedimento, como é que é o procedimento de implante no final das contas? O indivíduo
perde o dente, chega lá no seu consultório, banguela de um dente ou dois, Tá. E aí você vai fazer lá o implante do parafuso, depois vai botar uma prótese, não é verdade? Eu trouxe esse modelo aqui para te explicar. Na verdade, é como se ele perdesse um elemento. Certo. Então, eu vou colocar um parafuso de titânio dentro dessa raiz perdida. Certo. E aí, em 24 horas, realizando a técnica de carga imediata, se essa for a indicação, né? Certo, Porque existem indicações que podem ser executadas no mesmo dia e outras que não podem Algumas ser. tem que ser mais conservadora, né? Nós instalamos um pino sobre esse parafuso e aí, mantendo esse alvéolo, Certo. o tecido, mantendo a integridade óssea, é uma incisão. Praticamente você não tem incisão, não tem sangramento, quer dizer, é uma técnica muito simples e você instala um dente. Então, Tá, e praticamente você nem tem edema. Esse dente que você instala, quer dizer, é uma segunda etapa, né? Porque o implante é o parafuso O implante é o parafuso. e o dente é a prótese. É a prótese. É uma E aí segunda você coloca etapa a prótese sobre o implante. sobre o implante. Certo. E como é que pode ser essa prótese? A prótese é de cerâmica, é de resina? Como é que é isso? Inicialmente, na carga imediata em específico, nós trabalhamos com provisórios. Certo. Depois do período de osseointegração, que seria o implante submetido a uma função realmente, aí nós podemos trabalhar com cerâmicas, que hoje, na verdade, eu trouxe para você aqui a grande inovação, né, que é o Procera, os Incerãs, que são coroas internamente Totalmente todas cerâmica. totalmente cerâmicas. Aqui na luz E a cerâmica, a vantagem é a translucidez, né? Que mimetiza um dente de verdade, né? exatamente, aqui. Fantástico. Né? E sai das coroas metalocerâmicas. Que tem um metal pouco por de metal dentro. por dentro. Que é um pouco mais em conta, mas Talvez não eventualmente não tem tanto realismo, né? Exatamente. Mas quando você fala de prótese imediata, ou seja, de carga imediata, desculpa, significa que o indivíduo sai com um dente do consultório e já pode mastigar? Na verdade, ele não pode mastigar, ir para uma churrascaria, por exemplo. Certo. Ele vai ter aquele repouso de pós-operatório normal, né? E ele vai poder se alimentar de alimentações pastosas, Certo. né? Líquidas, purê, soufflé, sopas. Entendi. Uma alimentação mais pastosa, também não quente, mas ele vai respeitar um período de mais ou menos 64 dias, que é o período de formação óssea. Certo. Então nós vamos respeitar esse período, mantendo uma oclusão mais estável possível. Fantástico. O importante é que já sai com um sorriso nos lábios, né? Sim. O importante é que volta a autoestima, né? Exatamente. Doutora, foi um prazer ter tido você aqui. Espero encontrar em outras oportunidades para mais um WTN Saúde. O prazer é todo meu. E se alguém quiser saber alguma informação, eu tenho um site que explica tudo sobre implante, na verdade, que é www.cor.odo.br. Legal. Tá bom? O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.